Boa noite, estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 96, e hoje tratando das atualidades do direito do trabalho, falar novamente de direito do trabalho, um tema tão importante, e eu recebo o Dr. José Lúcio Munhoz, edição número 96, boa noite a quem já está chegando aí. Falar de temas atuais de direito do trabalho, do futuro do direito do trabalho, da justiça do trabalho. Tratar de vários assuntos aqui hoje. Boa noite, Patrícia. Todos que vão chegando, muito boa noite. Daqui a pouco a gente já recebe aqui o Dr. José Lúcio Munhoz, que foi juiz do trabalho, foi presidente da Amatra, é mestre pela Universidade de Lisboa. Só ajeitando aqui, a gente já... Fernanda, tudo bem? Já eu coloco aqui Dr. José Lúcio Munhoz, já chegou aqui, já vou mandar o convite para que ele se junte a nós, para a gente... ele já solicitou, já vou aceitar a solicitação dele então, e a gente já começa. Hoje, edição número 96. Doutor Gabriel, doutora Aparecida, queridos, muito bom revê-los aqui, muito obrigado pelo prestígio. Boa noite, meu querido amigo, tudo bem? Tranquilo, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Deixa eu só ver um fone aqui, que talvez fique melhor o som. Fique à vontade. Deixa eu só pegar aqui um fone. Doutora Maria Aparecida. Estou sentindo que... Doutora Aparecida também. Doutora Aparecida Santana. Só aguardar. Doutor José Lúcio Munhoz, que atualmente é advogado, voz de locutor. Boa. Bom, acho que não, acho que vai ser assim mesmo. Acho que lhe ouvimos bem, fique tranquilo. Então tá bom. Porque às vezes eu tenho um pouco de receio de que o som não saia perfeito sem o fone, né? Mas... Fica tranquilo. Eu estou fazendo sem fone também. Então, os dois sem fone, acho que conseguimos ir bem. Tá bom. Bom, oficialmente, boa noite. É um enorme prazer estar aqui com o doutor Constantino Murelo. Olha, famoso pelas lives. Está competindo ali com o Fabiano, né, aí na quantidade de lives que o doutor produz, e sempre com ótima qualidade, com ótimo público acompanhando. Parabéns pela atuação, né? Eu sempre digo que nós, profissionais do direito, temos que ficar afiando, né? Essa cabecinha que é o nosso instrumento de trabalho. Então, as discussões, as conversas, as reflexões, elas fazem parte da nossa própria evolução, né? Não só das pessoas que assistem, como das nossas próprias que debatemos os temas, né? É verdade. Eu queria lhe agradecer imensamente por ter aceito o convite. É uma alegria recebê-lo aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bastante interessante. Doutor José Lúcio Munhoz é advogado, foi juiz do trabalho, conselheiro do CNJ, presidente da Amatra São Paulo, é mestre pela Universidade de Lisboa, pós-graduado pela Universidade de Aberdeen, é assim que fala? Aberdeen, yeah. Aberdeen. É autor, é árbitro, é palestrante, conteudista do canal Lúcio Munhoz Decifrando o Direito no YouTube. Recebeu diversos prêmios, não vou citar todos aqui, comendas, reconhecido no meio jurídico. E, além de tudo, que acho que uma das maiores qualidades é palmeirense. Opa, essa sim, hein? Essa tem que colocar no currículo. É verdade. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Eu quero comunicar com quem eu estou fazendo esse bate-papo também. Okay. Não é só dos reis das lives, não. Doutor Constantino é advogado. E olha, somos ali, ó, da mesma época. Eu me formei final de 90, o doutor 91, né? É verdade.
O Constantino tem uma grande atuação, tem um escritório aqui consagrado aqui na capital paulista, né? E também atua, né? Além de advogado atuante nas lives, discutindo direito, sempre aí, ele atua também como presidente da Comissão de Cooperativismo da OAB de São Paulo, tendo atuado lá de 2013, 2015, né? E sempre nas lives aí, eu vi outro dia uma live do doutor sobre cooperativismo. É uma atuação bastante importante. Então, eu fico lisonjeado de estar aqui conversando com o doutor hoje, debatendo, conversando um pouquinho sobre os temas atuais do direito do trabalho. Perfeito. Obrigado aí pela gentileza. Foi uma alegria ter sido reconduzido aí à presidência da Comissão de Direito e Cooperativismo pela Patrícia Manzolini, pelo Leonardo Sica, a quem eu sempre que tenho oportunidade agradeço. Agradeço mais uma vez aí pela recondução e é um prazer trabalhar lá também. Vamos lá. Como é que foi sua trajetória até o senhor se tornar esse profissional de respeito, de elite e de excelência que é hoje? O senhor teve uma infância privilegiada? Conta um pouco disso, porque a gente tem muito estudante que nos acompanha, depois a gente distribui a live, ela fica gravada. E aí queria saber um pouco dessa sua trajetória, da sua história. Doutor Constantino, é natural quando as pessoas veem alguns profissionais que se destacam, né, no seu meio, não é? Como doutor, eu e tantos outros colegas aí brilhantes, né? E normalmente as pessoas imaginam, naturalmente, veio em berço de ouro, né? É da elite, já vem consagrado aí numa família, né? Dedicada ao direito, né? No nosso caso, ou da medicina, né? Quando se trata de médicos ou arquitetos, enfim, tudo isso. Mas não, eu venho de uma família muito humilde, né? Eu fui trabalhar na rua aos 8 anos de idade, né? Meu pai, ele era carpinteiro, minha mãe, ela lavava roupa para fora, depois ela começou a vender roupa de porta em porta, de sacolinha, né? Chamada sacoleira, eu ajudava um pouco, já garotinho nessa lida, e depois ela foi vendendo, aí ela conseguiu abrir uma lojinha. Mas até abrir a lojinha, eu fui trabalhar depois com ela nessa lojinha, né, de roupa. Mas até ali eu fui engraxate, vendedor de sorvete, jardineiro, lavador de carro, auxiliar de pedreiro, vendedor de caqui, balconista de boteco. O que o senhor puder imaginar, eu fiz nessa vida, sempre em busca aí, né, de um pouquinho de dinheirinho para melhorar a nossa situação. Eu morava ali na Grande São Paulo, né, uma cidadezinha pequena ali na Grande São Paulo, Vargem Grande Paulista, não é? Que foi emancipada de Cotia, na época ainda era um bairro de Cotia, depois acabou sendo emancipado em 82, não é? E daí sim, dali aí eu comecei a trabalhar numa papelaria, aos 14 anos, que podia ser registrado. No dia seguinte eu comecei a trabalhar numa fábrica, lá no estoque, Caetê, S.A., uma fábrica de vinho na ocasião. Depois fui ser office boy em São Paulo, né? Aí eu fui realmente para a lojinha da minha mãe, aí a lojinha deu um pouquinho mais de uma condição melhorzinha assim para a família, né? Que era utilizado basicamente para mim, para os meus estudos. Eu sou caçula, eu dei sorte, né? Porque os meus outros irmãos, a gente tem 6 anos de diferença de um para o outro. Então, o primeiro estudou aí até o ginásio, o segundo fez colegial, e eu, né, 12 anos depois do primeiro, 6 anos depois do segundo, aí a família melhorou, foi melhorando aos poucos, e aí eu consegui fazer faculdade. Então, eu passei na época, era mais barata a faculdade de São Paulo, só perdia para a USP, né, que era grátis, mas era o Mackenzie. O Mackenzie era uma das mais baratas universidades, era muito barato na ocasião, né? E aí me formei ali no Mackenzie. E aí, sempre estudando, né? Aí eu não parava, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, aquela loucura. Depois estudei para concurso, né? Que eu queria... Imaginava aí entrar na carreira pública, inicialmente para o Ministério Público. Eu gostava de penal, né? O jovem advogado, né? Sempre ali no penal, o júri como Passei advogado. por isso também. Antes, né, eu trabalhei 5 anos como advogado, fiz júri, trabalhava bastante, estudava durante a noite, fiz Damasco, fiz curso do Cláudio Correia aqui em São Paulo, né, enfim, fiz diversos cursos aí, preparatório de sentença e tal. Fez Robortella também, né? Portela também, claro que sim, né? Era fases, né? Era Damásio, Robortella, Cláudio, enfim, né?
pessoas que contribuíram aí com a nossa formação, né? E a quem eu rendo minhas homenagens aí, que ajudou a formar muitas pessoas, né? A evoluir na carreira. E aí sim, prestei concurso, aí fui, depois, né, acabei prestando concurso para a magistratura, né, que eu fui advogado de sindicato antes disso, eu fui procurador-geral do meu município, não é? Logo que um pouquinho depois de me formar, eu já assumi aí o cargo de procurador-geral do município, né? Aí eu me identifiquei bastante com o direito administrativo, que depois me acompanhou lá para o Conselho Nacional de Justiça, me acompanha um pouco hoje aqui na minha atividade como advogado. Não é? Enfim, foi isso, na magistratura. Não é? Aí, na semana seguinte que eu ingressei, eu já estava num grupo político aqui da Associação de Magistrados, depois, na sequência, né, acabei sendo eleito presidente da associação, fui vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, sou vice da União Internacional de Juízes, né, presidida pelo José Eduardo Chaves, né, de Minas Gerais. Fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, aí publicamos, aí fiz mestrado, né, estou enroscadinho com meu doutorado lá na Escócia, mas a pós-graduação eu fiz também. Então, Legal. E voltar a advogar depois de ser juiz? olha, eu vou te dizer que não é uma transição muito confortável, não, assim, sabe? Eu não me arrependo em absolutamente nada, né? Assim, eu estou muito feliz em retornar para a advocacia. Eu acho que eu tinha percorrido todos os caminhos já do judiciário que me seriam possíveis percorrer, não é? Presidente de associação, juiz titular, juiz auxiliar da presidência de tribunal, vice-diretor de escola judicial, conselheiro do CNJ, mais que isso eu não teria condições, porque para ser desembargador, como eu mudei de tribunal, quando você muda, você vai para o fim da fila, né, que a gente fala. Então não teria, assim, teria até possibilidade de ir para o tribunal, se eu permanecesse na carreira, é claro, né? Mas você vai cansando um pouco, né, assim, porque assim, honestamente, né, honestamente falando, né, aqui com quem nos assiste, contigo também, quando você atinge um determinado nível assim de discussões, de pensar o judiciário, né, eu passei a pensar o judiciário, pensar os meios de justiça. Eu realizei diversos programas interessantes em favor do Poder Judiciário, organizei as escolas da magistratura, como em todo o Brasil, né, com a resolução das escolas no CNJ. E aí, quando você retorna para a unidade, você fica ali nas audiências. Depois, o que você já fez por mais de 20 anos, né? Eu já tinha 20 e tantos anos presidindo audiências, né? E, ó, que horas você entra, que horas você sai, né? Batia cartão, não batia cartão? Não, né? Então, isso vai cansando um pouco, né? E aí eu queria mais pensar um pouco mais no direito, ter uma liberdade maior de atuação. Então, daí eu resolvi me aposentar e seguir a carreira na advocacia, que eu gostava, eu adorava a advocacia. Como eu disse, eu fiz júri, eu era procurador, fui procurador-geral do município, advoguei, né? Eu fui advogado de sindicato, eu ficava na mesa de audiência, assim, as audiências eram 13, 13-2, 13-4, 13-7, 13-9, 13-14, eu ali, né? Seguia, às vezes, a tarde toda fazendo audiência. Então, era algo que eu gostava bastante, nesse diálogo com o cliente, tentar construir, né, alternativas de solução do conflito ali, por acordos. Então, é algo que ganhar, né? Ganhar o processo é gostoso. É verdade. É Trazer verdade. gente, né? Eu não vou falar que supera o recebimento dos honorários, mas está ali, ó. É verdade, é verdade. Todo mundo tem alguma reclamação com relação à ministra Zélia, na época lá de trás. E tem uma história sua que a Zélia na sua vida foi boa, né? Que acho que com a Zélia o senhor entrou com alguns processos, aí teve a viagem para a Europa. É isso, né? Constantino, você está desenterrando aí do baú, você está revelando a idade, cara. Isso não vale. As pessoas nem sabem quem é Zélia, cara. Vamos pensar aqui, né? A cantora que já faleceu também. Né? Mas a Zélia foi ministra da Economia. Quem não se recorda, assim que o Collor assumiu,
ele fez o plano Collor. Ele bloqueou o dinheiro de todo mundo no banco, ninguém podia sacar dinheiro. Contar isso para as pessoas, para os jovens hoje, eles não acreditam, né? Verdade. Aí, esse pessoal novo não sabe o que é isso, uma inflação galopante na época, e o dinheiro todo preso no banco. Quem tinha dinheiro no banco não podia tirar, tinha lá uma cota, que era o equivalente hoje, talvez, a 15, 20 mil reais, alguma coisa do gênero. Acho que por aí. Na época era 50 mil, nem sei a moeda da época, qual era, se era real, novo, cruzeiros novos, enfim, não me recordo mesmo. E bloqueou esse valor. E eu tinha acabado de me formar. E aí a Justiça Federal começou a dar algumas liminares para liberar esse dinheiro das pessoas, né, que estavam com os recursos retidos, porque era inconstitucional você bloquear o dinheiro das pessoas, né? A ideia era o governo devolver 2 anos depois, com correção e tal, de modo a controlar a inflação naquele começo. Era o programa, né, de governo. Vamos controlar a inflação de que modo? Impedindo as pessoas de gastar o dinheiro. Aí as pessoas bloqueadas não podiam fazer compras, não podiam movimentar o mercado, não é? E isso aí os preços reduziriam, como de fato aconteceu no começo ali, não é? Mas, óbvio, com um retrocesso gigante em termos econômicos, inclusive, né, na ocasião. E aí o judiciário começou a entender, claro, que isso era inconstitucional, você não pode barrar as pessoas de movimentar seus recursos licitamente obtidos, né? E aí começaram a sair algumas liminares, e aí eu fiz alguns casos, poucos casos. Eu nem tinha OAB ainda, doutor. Quem assinava comigo era o doutor Ervaldo de Oliveira, que era um advogado, grande amigo hoje, Que ainda história bonita. de São Roque, e aí ele assinava para mim as peças, né? As petições, e eu protocolando, eu fazia de cabeça o mandado de segurança, tanto que a prova da OAB minha caiu exatamente isso. Eu estava preparado para fazer a prova de penal no Mackenzie, lá, a prova da OAB era dada na universidade Eu antigamente. fiz também. Vinha o delegado lá da OAB e ministrava as provas, e você podia optar na hora. E na hora eu olhei a prova de civil, civil era o dinheiro bloqueado, adote a medida cabível. Eu fiz a cabeça da segurança de 8 páginas lá, com citação de jurisprudência e tudo. Boa. 9,5 na nota, algo assim, naquela prova. E aí, com esse dinheirinho que eu ganhei, liberando essas continhas aí, eu terminei a minha casa, ia casar no momento, e aí consegui fazer uma viagem aí de lua de mel, mais caprichadinho um pouquinho. Mas ainda assim, muito humilde, né, para a situação de momento, né? Viajar para o exterior na época era algo para poucos, né? Então, a minha viagem para a Europa foi 17 dias de ônibus, né? Percorrendo 7 países e tal. Que Mas foi ótimo. delícia. Excelente, foi excelente, excelente. Uma baita experiência. Que sensação. Que história bonita. E o gostoso de ouvir essas histórias, para quem está nos acompanhando, para os jovens, é que, assim, dá para se atingir, né? A sua história é uma história de sucesso, sua conta da sua infância sofrida, não, mas a infância sem condições financeiras, sofrida, obviamente, que em decorrência disso, e aí atinge um posto alto judiciário, vai para o CNJ, e atinge, acho que mais do que tudo, para vocês que não conhecem muito bem o doutor Munhoz, atinge o respeito. Eu tive a oportunidade de estar junto com ele na posse do ministro Sérgio Pinto Martins no TST. Nos encontramos por lá. É impressionante como ele é conhecido, cumprimentado por todo mundo, como se ministro fosse, apesar de ter saído da magistratura. Porque a gente percebia ali que os ministros eram rodeados e ao redor do doutor José Lúcio Munhoz era a mesma movimentação. Eu não estou fazendo nenhuma, não estou aí de forma alguma querendo jogar confete, mas era realmente, e alguns outros advogados que tinham lá também, mas isso demonstra que o seu esforço, a sua dedicação, a sua busca pela justiça, a questão de mesmo deixando de fazer parte da magistratura, continua sendo respeitado. Só queria frisar isso pelo exemplo, o exemplo de que é possível. Só que só nós sabemos, acho que eu posso me incluir nessa lista, como não é fácil, mas é possível. Sim, sim. É o que eu falo. Eu, às vezes, dei aula, palestra, né, em escolas, né, sobre direito, né?
E aí eu brincava, inclusive, eu botava uns slides assim e falava, mas eu cheguei onde cheguei porque meu pai era procurador da República, e aí para mim foi tudo fácil e tal, né? Mas se fosse o engraxate, conseguiria, né? Eu pergunto para os alunos. Não, não. Eu falei, dá para conseguir sim, porque eu não tive pai desembargador, coisa nenhuma. Meu pai foi, né, carpinteiro, depois taxista, morreu taxista, né? Feliz com a atividade profissional que ele exercia. Né? Que eu também já fui taxista também, tem tantas Mais coisas. uma. Já atuei como taxista também um pouquinho. Então, é possível. O que eu falo sempre, Constantino, eu acho que nós temos que ter algumas coisas. Né? Uma é empatia. É saber que do outro lado tem uma pessoa que é como você, que tem as mesmas necessidades que você tem, que tem as mesmas angústias, os mesmos medos, não é? Os mesmos desejos que você. Então, assim, quando você percebe isso no outro, né, você tratar as pessoas por nome, quando você vai num restaurante, 90% das vezes, não faço 100%, porque às vezes é muito corrido e tal, mas 90% das vezes, a primeira coisa que eu pergunto para o garçom é o nome dele. Né? Qual é o seu nome? Fulano? Então tá. Ou Cláudio, ou Marcos, ou Bruno, quem seja, né? Tá. O que você tem hoje e tal? Bruno. É diferente você tratar as pessoas pelo nome, não é? Quando você chega num hotel, você recebe ali o tratamento ali todo dia da pessoa, né? É lógico, às vezes você está ali muito rapidamente, né? Não dá tempo dessa interação e tal. Mas, por exemplo, na unidade, né, nas minhas unidades, eu conhecia todo mundo pelo nome, né, cumprimentava todos, todo dia, né? Eu acho que aí você passa a respeitar o outro, e você também é visto desse modo, entendeu? Eu acho que é um pouco isso, é lógico, tendo a compreensão, né, da sua atividade, do que você faz, dos seus limites éticos, né? Ter um sorriso, um carinho, né? Então, isso eu acho que é sempre bom, gera empatia e produz resultados profissionais. Eu falo sempre, olha, uma boa doméstica não fica sem emprego. É Ela é verdade. recrutarista boa, você vê a disputa, né, por ela, um pedreiro, um azulejista, quem aplica um gesso bem feito, não é? Um advogado bom, né, competente, é sempre buscado pelos seus clientes, é sempre recomendado, não é? Então, acho que é isso. Acho que você tentar fazer o melhor possível. E se você estiver feliz na profissão, né, não é fala minha, mas todos dizem isso, né? Você não vai trabalhar um único dia. Se você estiver Verdade. feliz, né? Porque não é o trabalho, não é aquela penúria, né? É você estar desenvolvendo sua atividade bem. Como doutor, sempre com esse sorriso aí cativante. E é isso, e faz toda a diferença, Constantino. Faz toda a É diferença. verdade. É Né? verdade. Sabe que eu cheguei no escritório, hoje vou contar rapidamente, né? Não sou eu que sou o centro das atenções, mas eu vou pedir licença para contar rapidamente. Eu cheguei no escritório hoje cantando, isso tem as escadas, subi as escadas, bom dia, tudo bem? Ué, o que aconteceu? Tá feliz? Falei, tô feliz, fui tomar a vacina, a quarta dose do Covid, e tomei, eu moro em Cotia, conheço Vargem Grande, moro aqui na Granja Viana. Fui tomar numa UBS daqui. Por que você está feliz? Porque eu vi tanta gente sofrendo ali, com mãe com duas crianças no colo, uma chorando, a outra caiu, até ajudei a levantar, esperando a fila da vacina de um lado e a UBS lotada. E aí eu voltei para lá feliz. Por que você está feliz? Feliz porque eu tenho que estar feliz. Né? Eu tenho que estar feliz. E às vezes a gente perde essa noção né? Do lugar que a gente está e quantas pessoas não conseguiram atingir esse lugar. Né? Sim, sim. Um cuidado que eu sempre tinha, Constantino, às vezes, né, quem trabalha no judiciário, né, quem trabalhou como eu, trabalhei 20 e tantos anos, às vezes você está numa unidade, você tem uma dificuldade para chegar. Acontece. Uma vez, de São Roque, eu morava em São Roque, eu trabalhava em Diadema. Nossa. Demorou 5 horas para chegar em Diadema. Com chuva, parou a Castelo, a- parou a Castelo, que eu vinha pela Castelo, parou a Castelo, parou a Marginal, parou a Nossa. Imigrante. Estava tudo parado aqui. 5 horas para chegar em Diadema. Lógico, cheguei lá mas com mais de 1 hora de atraso das audiências. O povo que estava lá estava bufando, né? E o povo olha o juiz entrando 1 hora e pouco, pensa, pô, cara folgado, né? Tava dormindo na casa dele, isso é hora de chegar.
é o que normalmente as pessoas poderiam esperar. Não comigo, eu imagino, porque os advogados ali me conheciam, sabiam da minha né, consistência na atuação e tal, o quanto eu mudei a história dali de Diadema, né, daquela cidade minha. Mas, e aí você chega cansado, você chega irritado, você chega desestruturado, porque 5 horas dentro de um carro, Não é sem fácil. toalete, né? Então, é complicado. Você chega com a responsabilidade lá te esperando, as pessoas te ligando. Então, você chega cansado. O natural seu é descontar na audiência em quem aparecer pela frente. Né? É natural. Você ficar irritado, responder rapidamente, irritadamente. Então, a gente tem que sempre se policiar para isso. O outro que está ali não tem responsabilidade por nada disso. Ele não é culpado. Perfeito. Né? Então, eu fiz lá, me policiei aquele dia, eu me recordo bem disso, né? Eu fiz a audiência alegre e pedindo desculpa a cada um que entrava na sala. Né? Olha, atrasei sim, foi por isso, eu moro em São Roque, foi 5 horas, eu peço desculpa a vocês, eu sei que não é dica. Chamei as últimas audiências que estavam lá, eu falei, ó, de vocês vai demorar, vocês querem, eu posso adiar para amanhã. Eu adio fora de um horário de audiência, para vocês não ficarem esperando. Quem quiser ficar esperando, eu vou fazer todas hoje e tal, né? Mas quem não quiser, eu adio para amanhã e tal. Então, foi assim que foi o dia. E foi tudo bem, graças a Deus. Acho que é um pouco de respeito também. Bom, acho que já, depois dessa sua lição de vida aí, dessa aula, vamos entrar no nosso tema, né? Senão daqui a pouco brigam com a gente. Vamos tentar entrar no tema aí que a gente se propôs. Falar um pouco, o STF recentemente teve uma decisão validando o negociado sobre o legislado, com algumas restrições. Qual que é a sua opinião com relação a isso, doutor Munhoz? Olha, Constantino, a legislação trabalhista, ela não existe à toa. Não é uma criação de alguém que estava ali, teve uma inspiração e resolveu criar direitos trabalhistas. Né? Ela é fruto de uma evolução da sociedade, é fruto de lutas, né, da classe trabalhadora, dos sindicatos. Então, você tinha uma relação inicial, no início do movimento capitalista, do desenvolvimento industrial, você tinha relações de trabalho em que alguém detinha os meios de produção, contratava pessoas, que o único jeito de sobreviver, de ganhar dinheiro, para levar comida para casa, era trabalhar. E aí essas pessoas eram submetidas a 16, 18 horas de trabalho, 20 horas por dia. Não é? E isso era um sistema de exploração. Por quê? Se aquele não aceitasse, eram poucos os meios de produção, o sujeito era substituído imediatamente. Não é? Tinha filas querendo trabalhar 20 horas por dia, né? Para poder alimentar a família. E isso feria a dignidade humana, fere a dignidade humana. Então, a partir daí, houve evoluções, né, no direito do trabalho e se consagrando algumas conquistas, né, os direitos trabalhistas, conquistas consagradas na legislação, pela força, pelas greves, pelos conflitos, né, enfim. E esses direitos estão consagrados na legislação, boa parte deles. E aí se vem com a ideia de tentar novamente validar o negociado. Né? Vale o que foi negociado entre as partes e não aquilo que está na legislação. Olha, se a legislação é protetiva e ela tem uma razão para isso, porque, como eu disse, né, não surge do nada. Surge a partir de conflitos, de pretensões, né, de resistências, é conquista. Né? Direito é conquista. O direito da mulher votar é conquista das mulheres. O direito claro. É conquista das mulheres. Não é? Então, isso tudo são conquistas. Né? E a título de exemplo, né, a conquista hoje, né, do reconhecimento das relações homoafetivas, do casamento, que eu tive a grata satisfação de votar no CNJ com voto de destaque, na ocasião a favor, né, do reconhecimento do casamento, né, homoafetivo. Né? E por quê? Porque é conquista, é uma luta social em que mostra, olha, esse direito faz sentido, tem uma razão. E aí, né, nessas lutas, nessa conquista, nessa consagração desse entendimento, de fato, esse direito faz sentido. Né? E aí ele é consagrado numa legislação.
Aí, você permitir que esse direito consagrado livremente venha a ser, sem nenhum respaldo, sem nenhuma garantia, venha a ser modificado pela negociação das partes, vai permitir, de novo, que o mais forte, aquele que detém mais condições, submeta aqueles que tenham condições menores a uma situação de trabalho muito inferiorizada. De todo modo, a nossa sociedade também evoluiu. Né? A proteção dos trabalhadores também evoluiu. Então, nós temos os sindicatos aí que atuam. Temos ainda, né, o chamado sindicalismo pelego, né, aquele criado por empresas e tal. É uma minoria, mas ainda tem alguns casos. Né? Verdade. Mas em geral não. Os sindicatos estão aí sobrevivendo com dificuldade depois da reforma, foram duramente atingidos. Né? E, enfim, é possível hoje, sim, se permitir um negociado, né, razoável sobre o legislado. Né? E o que fez o Supremo? O Supremo basicamente entendeu que o negociado pode prevalecer sobre o legislado desde que esse Perfeito. legislado esteja na Constituição. Não é? Perfeito. Se o legislado estiver, ou seja, se esse direito trabalhista estiver consagrado na Constituição, daí as possibilidades de negociações seriam aquelas já previstas na própria Constituição, né? De redução de salário, inclusive por negociação coletiva. Né? É possível. Então, eu acho que dentro do que o Supremo decidiu, a mim me parece, assim, certa razoabilidade. Lógico que razoabilidade tem sua régua, né? Eu acho que o lado bom dessa decisão é que traz um pouco de segurança jurídica para as negociações que forem feitas, respeitando, óbvio, que esse limite, né, essa linha de corte que o senhor estava mencionando. Eu acho que nesse ponto traz segurança jurídica e dá força para o sindicalismo tentar sobreviver nesse momento difícil aí que vem atravessando, mas eu acho que é por aí. Falando de STF, a gente pode dizer que nas questões trabalhistas o STF já tem um posicionamento, como a gente parece que viu que teve com relação à Lava Jato e tal. Em outras matérias a gente sabe mais ou menos, o tal ministro vota assim, o outro já sei que vai votar assim, tem essa coisa aí de fla-flu. Nas questões trabalhistas, continua técnico ainda ou já chegou nesse momento aí do ativismo? Olha, eu acho assim, sempre que você tem interpretação, você tem margem para a inclusão do seu ideológico, não é? Então, não é diferente nas questões do direito do trabalho. Né? Então, as interpretações, elas permitem você pegar um texto legal e encaminhar para aqui, para lá, salvo quando for um texto legal realmente claro, né? Em claro cessa interpretatio, né? Já dizia aí o famoso jargão latino, né? Na clareza não há interpretação, ainda assim, de vez em quando. Tentam. Surgem, Tentam, não fazem. surgem algumas. Mas, então, assim, é sempre conduzido. E a ideologia é de momento também, viu, Constantino? Se a gente tivesse uma análise da legislação trabalhista aí uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, pelo 20 anos atrás, ela seria mais progressista. Ela seria aí algumas interpretações, vamos dizer assim, de esquerda, né? Como é rotulada hoje, né? Equivocadamente, porque eu acho que é mais ideologia no sentido de compreensão de Estado, de presença de Estado, de funcionamento da sociedade, do que política. Não é? Quem imagina uma proteção maior aos trabalhadores, imagina a proteção à dignidade, à sociedade explorando aquelas classes profissionais menos mobilizadas e tal, que merecem uma proteção. Os outros pensam a sociedade, imaginando maior flexibilidade para que esse povo se organize e conquiste, né, através de luta, suas novas posições e se desenvolva a atividade econômica de modo a produzir mais emprego e, com isso, diminuir justamente esse campo de exploração. Então, são visões distintas de como funciona a sociedade. Na atualidade, eu vejo que ela é mais liberal, não é? É o posicionamento que reflete no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse posicionamento assim mais liberal, de compreensão de sociedade, é natural se preservar o negociado sobre o legislado, é mais fácil se reduzir alguns direitos aí
não é, trabalhistas, a interpretação do alcance desses direitos trabalhistas, é mais fácil ter uma compreensão mais restritiva, de modo a permitir uma maior flexibilidade da atividade econômica. Eu imagino que seja essa a posição da atualidade suprema. Perfeito. Um outro tema também que é da atualidade, tem crescido muito o número de empresas que passam a adquirir créditos trabalhistas, adquirem os créditos nos processos trabalhistas. Qual que é a sua visão com relação a isso? Muitos são contra, outros dizem que o crédito é do reclamante e ele teria o direito de ceder. Tem uma outra discussão técnica, que é se a partir do momento que eu cedi o crédito, se ainda a competência da Justiça do Trabalho para execução, ou se teria que ir para o cível. Tem uma coisa meio nebulosa com relação a isso. Constantino, uma excelente questão. Eu tenho abordado esse tema quando eu falo das arbitragens. Porque muitos têm dito assim, a arbitragem é de direito disponível. Então, a arbitragem não seria possível nas lides trabalhistas, porque o direito trabalhista, do trabalho é indisponível. Então, não pode a parte negociá-lo. E se ela não pode negociá-lo, ela não poderia fazer uma arbitragem. É claro que o direito trabalhista é indisponível. Ele é indisponível naquilo ainda não integralizado no patrimônio jurídico do trabalhador. Eu faço sempre algo. Então, é claro, se eu vou trabalhar para o Constantino hoje, o Constantino me contrata aí para ser secretário dele ali no escritório, eu vou trabalhar lá, eu sei que eu vou ter direito a 13º, férias, horas extras, se eu ficar trabalhando além do horário. Não é? E eu não posso fazer um acordo com o Constantino, né? Dizer assim, doutor Constantino, olha, eu vou trabalhar para o doutor, o senhor não precisa me pagar férias, o senhor não precisa me pagar hora extra e não precisa pagar 13º. Eu abro mão disso e a gente coloca isso no contrato. Não tem validade, porque esse direito é indisponível, está previsto na lei. Agora, olha só, esse direito em tese, que é uma garantia mínima. Agora, eu trabalhei para o doutor Constantino 2 anos e eu não recebi as férias. Eu saio de lá, eu posso cobrar as férias, doutor Constantino? Posso. Eu posso não cobrar? Posso não cobrar. Ninguém vai me obrigar a cobrar, doutor Constantino, as férias, o 13º, as horas extras. Eu vou cobrar se eu quiser. E mais, eu cobro dele. Eu pego esse dinheiro e dou ali na rua, distribuo aos mendigos ali da calçada. Posso fazer? Posso. Por quê? Porque esse direito integrou o meu patrimônio jurídico. Ele já não é mais uma previsão de garantia da minha dignidade. A lei trabalhista, os direitos trabalhistas, é uma garantia da dignidade do trabalhador. E aí ele não pode abrir mão dessa garantia da dignidade dele. Uma vez integralizado no patrimônio jurídico, ele pode abrir mão. E o faz constantemente. E o judiciário faz isso todos os dias. Todo dia. Perfeito. Tem proposta de acordo, doutor? Sim, tem. E faz acordo aos milhares. Se o direito fosse indisponível, ele não podia fazer acordo. E o juiz jamais homologaria. Porque se eu chegar para o juiz e falar assim, eu trabalho com o doutor Constantino, nós viemos fazer aqui um acordo, eu vou continuar trabalhando para ele e abro mão das minhas férias futuras. Juiz nenhum ia homologar esse acordo. Eu abro mão, eu vou trabalhar para ele e não vou receber hora extra daqui nos próximos 10 anos. Juiz nenhum ia homologar isso. Eu vou trabalhar para ele e eu abro mão do registro em carteira. Juiz nenhum ia homologar isso. Agora, uma vez incorporado no patrimônio, uma vez já cumprido, e aquilo incorporado é meu o direito. Já não é uma garantia da minha dignidade, que está no meu patrimônio. Estando no meu patrimônio, eu faço o que eu quiser com ele. Assim, direitos trabalhistas previstos no processo de trabalho. Eu entrei com uma ação trabalhista contra o doutor Constantino. Mas chega ali o cidadão e fala, ó, Lúcio, eu te pago 10 mil reais pelos direitos que você tem com o Constantino. Ah, daí, meu, fica você com os direitos lá com o Constantino, eu vou curtir meus 10 mil. Tranquilo. O que eu não posso nessa negociação é ser iludido. O que eu não posso nessa negociação é ser ludibriado. O que eu não posso nessa negociação é ser enganado. É praticar em fraude contra mim. Ou seja, eu tenho um direito de 10 milhões contra o doutor Constantino e me falarem, você só tem 10 mil reais ali no Constantino, eu te pago 5. Você quer? Mas não, se eu tenho certo 10 milhões, aí eu estou sendo ludibriado. Aí não vale. Como qualquer ato da vida civil. Se eu comprar um imóvel e foi ludibriado desse modo, eu posso anular esse ato. Se eu
comprar um carro e for ludibriado desse modo, eu posso anular o ato. Se eu vender crédito e for ludibriado desse modo, eu posso anular essa venda. Agora, se eu comprar o imóvel, se eu comprar o carro, se eu comprar o crédito sem isso de consentimento, é válido. É um ato da vida civil, é um direito disponível do trabalhador. Não é? Ele pode fazer o que ele quiser. Eu falei, ele que pode renunciar. Ele pode entrar nos autos e falar: doutor Constantino, eu renuncio a todo o direito que eu tenho com o doutor. Já tem sentença, inclusive. Já tem sentença, já transitou em julgado a sentença. Eu estou na fase de execução da sentença, 10 milhões contra o doutor Constantino. Eu chego nos autos e falo: eu renuncio, não quero mais esse dinheiro. Pensei bem, não quero. Posso fazer? Posso. Posso doar para uma instituição de caridade? Posso. Posso vender? Posso. Qual é o problema? Zero problema. Desde que não haja vício de consentimento, desde que a coisa seja feita adequadamente, na forma da lei. Então, assim, eu vejo com maior tranquilidade a venda. É negócio. É um negócio. Você tem seu direito, você negocia seu patrimônio, como qualquer outro negócio. Eu tenho minha casa, vou vender minha casa barato. Problema meu se eu quiser vender minha casa barato. Eu estou precisando de dinheiro, vou vender barato no mercado. Minha casa vale 1 milhão, mas eu vou vender por 200 mil porque eu estou precisando urgente do dinheiro, preciso fazer uma cirurgia, quero dinheiro. Paciência! Esse negócio não vai ser anulado por causa disso. A outra parte, comprador, não atuou com vício de consentimento. Eu estou consciente, minha casa vale 1 milhão, eu vendi por 200 mil. Se o trabalhador estiver consciente que o direito aproximado dele pode ser, se for um direito ainda em discussão, pode ser zero. Né? Se ele tem um processo, ele pode perder o processo, ele pode ganhar e não receber. Ele pode, né, ou ele já tem uma certeza, mais ou menos, de direito, de quanto vale o caso dele, porque já tem uma confissão, ou fatos admitidos como verdadeiros no caso, ou seja, é uma análise de estudo de caso, né, de cada caso, para saber o preço. Para mim, eu não vejo problema nenhum nessa negociação. E a lei é clara. A lei fala que aquele que compra assume a mesma natureza, não é, do crédito cedido. Então, se eu tenho uma verba trabalhista de natureza alimentar e eu vendo para um banco, o banco vai ser credor de uma verba trabalhista de natureza alimentar, mesmo sendo um banco. E vai prosseguir onde? Na Justiça do Trabalho. O crédito continua sendo o mesmo. As horas extras que eu pleitear contra o doutor Constantino vão continuar sendo horas extras. Não é porque o banco comprou que vai ser outra natureza. Até porque, às vezes, é incerto esse crédito. Não é? Concordo plenamente. Outro tema polêmico também da atualidade, a questão dos trabalhadores em plataformas, essas novas formas de trabalho, dando nome aos bois Uber, Rappi, iFood. Tem até decisão do STF nesse sentido, do TST, perdão. O TST reconhecendo o vínculo do Uber. Tem juiz que reconhece, tem juiz que não reconhece. Sim. Dá para construir esse tipo de relação mais moderna sem estar dentro da caixa da CLT? Existe alguma forma? Do jeito que está sendo feito hoje, é o correto, não é? Fala um pouco disso, sem limitação, dentro aí do seu conhecimento. Uma pergunta mais abrangente. Doutor Constantino, a sociedade constrói as relações de trabalho dentro dela. O Brasil adotou, basicamente, lógico, tem algumas variações aí, tem o trabalho de porto, tem outras situações, né, mais específicas, mas, enfim, ela constrói com base basicamente em dois. Tem contrato de safra, lógico que nós temos algumas peculiaridades nisso tudo, mas normalmente, né, o básico da nossa sociedade ou é uma prestação de trabalho sobre o vínculo de emprego, ou é uma prestação de trabalho autônoma, não é? Então, nós temos aqui duas vertentes. Uma, se for de vínculo de emprego, tem 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, insalubridade, horário mínimo de trabalho, horas extras, insalubridade, periculosidade e tal. Aqui. Nessa aqui, não tem nada disso. Tem apenas a remuneração pelo trabalho que você contratou, que você pactuou. Não é? Então, assim, no Reino Unido, por exemplo, você tem o terceiro gênero. Você tem a relação por conta própria, autônoma, você tem o empregado e você tem o worker, que eles chamam, né? Não o employee, que é o empregado, nem o autônomo, né? Que é self-employment,
E você tem o worker, que é o quê? É um mix entre essas duas. Então, ele não tem um vínculo de emprego, mas ele presta um determinado serviço que lhe garante algumas coisas mínimas. Então, garante pelo menos um salário mínimo. Esse salário mínimo é por hora, não é? Então, mesmo ele sendo autônomo, para garantir uma dignidade à pessoa, ele tem salário mínimo, ele tem férias, ele tem mais um ou outro limite de jornada, tá? Alguns direitos básicos, assim, que deveria ser para todo mundo, né? Que ninguém deve ser submetido a um trabalhar 30, 40, 24 horas por dia, 20 horas por dia, né? Eu ia falar 30 horas cada 2, 3 dias, enfim, não é? Então, você tem esse limiar. O que nós temos no Brasil? Nós não temos esse terceiro gênero aqui, né? Então, nós temos a seguinte estrutura: empregado, não empregado. O Uber, para você ser empregado, você tem que trabalhar por pessoalidade, estar subordinado, né? E receber salário, a remuneração, né? O nome é salário, porque é um contrato de emprego, mas pode ser por gorjeta, por comissão, etc. Né? Esses prestadores de plataforma, eu não vejo como estarem submetidos ao vínculo de emprego se, é claro, não houver algum problema nessa prestação. Lógico, ainda que ele esteja por uma plataforma, mas ele começa a receber ordens, salário, e não pode se ausentar, e não pode escolher para trabalhar, é ameaçado de ser demitido e tal, aí você acaba criando uma relação de emprego. Ou você entra com um processo, a Uber não se defende no processo. Os fatos alegados na inicial se tornam verdadeiros. Então, mesmo contra a Uber, aquela situação, se ele fala que é serviço, horário, é conduzido, é punido, é não sei o quê, se a Uber não se defender, esses fatos são verdadeiros. Então, a consequência de uma sentença é considerar tais fatos verdadeiros, logo, vínculo de emprego. Mas você fala, mas vínculo de emprego de Uber? Sim, se a Uber não se defendeu, se o advogado errou na procuração, não juntou a procuração, a defesa não foi considerada, enfim, tem aspectos processuais que podem levar a uma decisão diferente da situação fática cotidiana daquela determinada situação. Mas, para mim, hoje, né, você não tem nem salário, porque o empregado do Uber, o prestador de serviço pelo Uber, né, ele recebe 75% do valor da corrida, em média. Né? Algumas vezes até 60%, 40% vai para o Uber e tal. Mas isso não é salário. Isso não é salário, é uma parceria em que o motorista fica com a maior parte. Como que o motorista vai ser empregado de alguém se ele fica com a maior parte da remuneração? Não fecha a conta. Se você dizer que porque assim, além do salário, tem 13º, FGTS, FGTS, e INSS e tal, tudo o resto. Normalmente, isso dá 80% a 100% a mais do valor do custo da remuneração. Então, se a gente imagina, por exemplo, se o motorista fosse empregado, ele ganhasse 10 mil, para o Uber, além dos 10 mil, o Uber teria que pagar mais 10. Férias, 13º, toda essa leva de coisas. Tá? Grosso modo. Né? 10 mais 10. Como que o Uber vai pagar 10 mais 10 se dos 10 que o Uber recebe, 75 vai para o motorista e o Uber fica com 25? Lógico que é uma relação fadada à falência no primeiro dia. Né? Então, assim, reconhecer o vínculo de emprego ao motorista do Uber é dizer que a atividade será encerrada. Perfeito. Esse modelo mercantil de atividade vai ser encerrado. Esse modelo negocial vai ser encerrado. É isso que se quer? Se for isso, você reconhece. Mas eu não vejo como reconhecer, porque sem salário, e isso não é salário, quem recebe 75% não é salário, quem recebe 50% não é salário, quem recebe 40% não é salário. É uma participação no negócio. Não é? Se não é salário, não é vínculo de emprego. Agora você vai falar bem assim, mas coitado dos prestadores de serviço do iFood, de motinho, de bicicleta, sem condições, se submetendo a riscos aí nas estradas, nas ruas, ganhando hiper pouco, tem que se movimentar um monte durante o dia, trabalhar 18 horas para ganhar um salário condigno e tal. É ruim, é péssimo.
para a dignidade humana é péssimo. Só que, para esse trabalhador, a relação de emprego não é multa. Vínculo de emprego é um instituto jurídico, não é uma sanção. Ah, ele está com esses problemas? Tá, sim. Então eu dou para ele vínculo de emprego. Vínculo de emprego não é prêmio. Vínculo de emprego é uma constatação jurídica de uma relação de fato. Relação de fato, tem salário? Não tem, não é vínculo de emprego. Agora, o que precisa ter uma lei? Precisa ter uma lei. Precisa garantir condições dignas para esses trabalhadores? Precisa! Urgente disso. Agora, relação de emprego não é multa e não é prêmio. É uma constatação jurídica de uma situação de fato. Não é? Então, nessa situação, eu não vejo o vínculo de emprego como possível, a ser do modo como normalmente a gente vê. Claro, né? Se o sujeito trabalhar por Uber e tiver todos os elementos corretos aí da vinculação de emprego, é claro, vai ser empregado. Mas não é o que eu vejo nessa relação. Concordo plenamente. Acho que foi uma das melhores explicações que eu já ouvi com relação a essa questão dos trabalhadores de plataforma, com muita clareza. Tem outro ponto, né? Como é que eu sou empregado e aí eu posso desligar o aplicativo e eu desligo, não quero. Agora eu vou encontrar minha namorada agora à tarde, eu vou desligar o meu aplicativo. Quer dizer, um empregado lá do seu escritório pode desligar e falar, não vou, tô indo, vai ao fórum verificar isso aqui para mim. Na volta ele não volta, ele desligou lá o WhatsApp para ele dar o retorno. Não faz sentido, né? Embora algumas atividades, né, doutor Constantino, numa situação de plataforma em que você tem um coletivo individualizado, até se pode pensar numa subordinação aí moderna, vamos dizer assim, né, em que eu não carrego ela para essa vinculação. Ou seja, eu permito que ele desligue, mas se ele desligar muito, eu o corto. Né? Se ele desligar muito, eu abaixo o grau dele na hierarquia e ele é menor remunerado. Se ele desligar muito, eu impeço ele de fazer as corridas mais longas. Se ele desligar muito, ou seja, eu permito que ele desligue, mas vai ter essas consequências. Então acaba sendo talvez uma subordinação mitigada. Eu até posso admitir esse tipo de raciocínio. Entendeu? Mas ainda assim, conjugado com os demais elementos necessários à configuração do vínculo de emprego, eu não vejo. Né? E mais, essas condições todas aí que eu citei como exemplo, não sei se acontece. Né? Teria que ser demonstrado nos autos com muita profissão. Não, mas acho que ficou muito claro. Se a gente pensar em flexibilização e modernização das relações do trabalho no direito, a gente pode chamar isso de evolução? Ou a gente está no momento que ainda eu preciso ficar atrelado às garantias mínimas e a gente precisa primeiro construir uma condição econômica melhor para depois flexibilizar? Tem esse ponto de equilíbrio entre eu preciso crescer, o país precisa crescer, precisa receber investimento, eu preciso tirar as amarras dessa questão, por exemplo, que nós só temos 2 modelos. Eu preciso criar segurança jurídica para chegar ao investimento, porque eu tenho a reclamação trabalhista do cara que ficou com 25%, depois tem que pagar sobre 100%. Tirando tudo isso. Dá para modernizar mais a legislação trabalhista ainda? Tem espaço para modernizar? Eu acho que tem sim, doutor Constantino. Uma coisa é modernizar as relações de trabalho. Outra coisa é deixar fragilizada a prestação de trabalho. Tá? São circunstâncias muito diferentes uma das outras. Então, assim, por exemplo, facilitar a legislação, facilitar o acesso ao emprego, desregulamentar as amarras formais, eu acho que é bem-vindo. Por exemplo, não tem cabimento você calcular uma hora noturna em 52 minutos e 30 segundos. Tá certo? Não tem cabimento. E isso, me desculpe, não é algo, sim, pensado para um momento do país em que você tinha atividade em que o cara trabalhava durante o dia, 95% da população, e 5% fazia o trabalho noturno. Não é? Vigia, médico, bombeiro, sei lá. Algumas poucas atividades você ia trabalhar à noite. E essas poucas que trabalhava à noite, você falava assim, ó, como a noite é mais penoso, você vai ter
um adicional noturno, que é 20% a mais. Mas mais que isso, você vai trabalhar 7 horas e as 7 horas serão consideradas como 8 horas. Ah, legal, isso é legal. Eu trabalho 7, é considerado 8. Então, cada hora, mas eu trabalho cada hora noturna, então, daí isso é considerado 52 minutos e 30 segundos. E aí, para eu fazer cálculo de hora extra sobre isso? E daí, para eu fazer o cálculo dos reflexos das horas extras sobre isso no 13º, no aviso prévio, no FGTS. E daí, quando eu trabalho, que daí a coisa vai mudando, daí eu entro às 6 e saio meia-noite. Parte da minha jornada só é noturna e não a outra. Daí eu tenho que calcular aquelas horas noturnas como de 52 minutos e 30 segundos. Aí, mais que isso, eu trabalho um dia à noite, outro dia de manhã. Olha o caos para você fazer esse cálculo. Juízes, eu sou formado em técnico contábil. Eu fazia os cálculos dos processos trabalhistas quando eu trabalhava no sindicato. Eu fazia os cálculos. Eu fui diretor da Secretaria de Execução de Osasco. Eu só coordenava isso, execução. Excelente trabalho, diga-se de passagem. Eu tinha alguns processos por lá. Ah, sim. Na época, não. Foi a única secretaria que funcionou bem. É referendada, inclusive, pelo ministro Renato do TST. Ele sempre menciona isso. Então, assim, eu sabia fazer cálculo, mas se eu perguntar para 90% dos juízes, 90% dos juízes não sabem fazer esses cálculos. E não tem que saber. Não tem que saber. Não é obrigação dele saber. Né? Isso daí se calcula lá, o contador que vai fazer esses cálculos. Advogados, 90% não vai fazer esses cálculos. E não tem que saber também. Mas para que submeter uma situação que as pessoas não sabem como fazer? Não é? Quando? Seria muito simples. Eu já fiz mais ou menos esses cálculos, dá em torno de 50%. Você pega assim, você vai trabalhar à noite? Sim, 50% de adicional nas horas trabalhadas das 10 às 6 da manhã. Ponto. Está ali incluso os 20% adicional noturno, tá os reflexos, tá o redutor do horário, tá e você dá um... Então seria muito mais simples você ter esse facilitador. E tem outros tantos exemplos na legislação trabalhista, não é? Em que você não sabe se o adicional de penosidade, periculosidade, insalubridade, se é devido ou não. Então, exige lá uma manifestação prévia naquela atividade. O cara, para abrir aquela atividade, faz lá um examinho, lá uma vez por ano, vai alguém atestar pelo sindicato, com a fiscalização do sindicato, um órgão do governo para testar quais atividades além insalubre, e pronto, pá! Né? Tá resolvido. Não tem que submeter isso depois a uma decisão judicial, um laudo pericial, com discussão, com recurso. Então, tem situações que podem facilitar? Sim. Sim, temos. Não é? Agora, usar a legislação para diminuir direitos relativamente básicos a título de melhorar a atividade econômica, com isso propiciar mais empregos, aí eu já tenho muitas dúvidas com relação a isso, doutor Constantino. Né? Eu acho que o que a gente precisa dizer seriedade e segurança nas relações de trabalho. Então, o empregador tem que saber quanto vai custar o trabalhador, o empregado tem que saber quanto ele vai ganhar nas situações. Isso é básico. Não é? Quando fica uma insegurança total, que o cara abre uma empresa, ele não sabe, ele está sujeito a muitos riscos, daí ele tem que carregar nos lucros, né, para cobrir parte daqueles riscos. Então, tudo vai onerando. Mas agora, não o direito básico do trabalhador, o salário, o valor monetário do salário, diminuir salário, não dar aumento salarial. Eu acho que se você permitir a classe trabalhadora ter mais acesso, ela vai consumir mais, vai gerar mais economia. Uhum. Cria-se. E eu dou exemplo. Em 43, quando foi criada a CLT, eu falei isso num congresso de diretores de RH. Depois da reforma, eles estavam doidos com a reforma, 100 artigos que mudou, eles não sabiam direito como proceder, e normal, não sabe mesmo, né? Tem que estudar. E eu falava para eles, agora imagine se vocês fossem diretores de RH dessas empresas todas em 43. Em 1943, você só tinha aí uma lei de limitação de jornada de mulher, de menor, trabalho infantil, um pouquinho de horas extras.
tinha nada. Aí chega no dia para a noite e joga uma CLT com 800 artigos na sua mesa e fala, agora você tem que aplicar tudo isso daí. Horas extras, hora noturna, horas extras diferenciadas de domingo, 13º, férias, FGTS veio depois, né? Mas estabilidade no emprego, direito sindical, direito de associação, licença sindical para o cara sair, né? Direitos das mulheres, o trabalho, de amamentar. Vocês iam ficar loucos em 43 se vocês recebessem uma CLT. Né? Aí qual seria a ótica na ocasião? Nossa, você limita a atividade econômica com todos esses direitos. Não é? Imagina, não tinha nenhum. Aí você cria um monte de uma vez, salário mínimo. Né? E aí você tem um limitador da atividade econômica. Na visão, se essa visão fosse transportada para a fala liberal de hoje, você teria destruído o país. Sim. E o que aconteceu? Os anos 50 foram os anos de ouro do Brasil. A década de 50 foram os anos de ouro. Não é? Ou seja, logo depois de instituído efetivamente a CLT, que foi em 43, mas ela acabou sendo efetivamente cumprida ali em 45, 46. E na década de 50 foi a década de ouro. Maior desenvolvimento, onde as pessoas tinham aí mais acesso, podia consumir mais, gastar mais, um salarinho melhor, outras garantias, férias para desfrutar, né, com a família e tal. Isso movimenta a economia. Sim. Né? Movimenta a economia. O Brasil não quebrou, ao contrário. Né? E como o Brasil recentemente, 2008, 2009, estava no pleno emprego. Estava no pleno emprego, com a mesma CLT. Agora você vai falar, eu vou diminuir direitos para melhorar a economia. Há pouco tempo a gente tinha pleno emprego com a mesma CLT. Então a CLT ela não é um empecilho ao desenvolvimento econômico. O empecilho ao desenvolvimento econômico é o desenvolvimento empresarial, as relações negociais, a política de Estado. Né? Isso sim causa problemas. Mas, lógico, podemos melhorar? Podemos melhorar, no exemplo que eu dei, né? Por exemplo, no adicional noturno e tantas outras circunstâncias para facilitar, para deixar menos burocrático. Né? Sim. Perfeito, perfeito. Nossa, já passamos do nosso tempo. Vou fazer mais uma pergunta aí a gente finaliza. Como passou rápido, desculpa até passar do tempo aí. Tinha tanta coisa para perguntar aqui, mas vamos lá. Outro tema que causa muita discussão e nos corredores da Justiça do Trabalho sempre tem essa coisa de chama o juiz, chama o secretário, tá falando com a testemunha, não tá orientando. Advogado pode falar com testemunha, não pode, deve? Qual que é essa relação? Como é que o advogado se relaciona com a testemunha da causa? Então, doutor Constantino, eu como juiz ali, né, nas audiências eu morria de rir, porque chegava o advogado, esbaforido, entrava ali para mim na audiência, né? Doutor, posso falar com o doutor aqui? Chegava baixinho aqui, né? Pois não, doutor, o que aconteceu? Né? O advogado está conversando com a testemunha, né? É. E daí? Ou então eu chegava em mesa, né? Em mesa, excelência, eu quero impugnar o depoimento da testemunha porque ela conversou com o advogado. Eu falo, olha, se o advogado for indicar uma testemunha, não conversar com a testemunha para saber o que ela sabe do caso, como que ele vai indicar uma testemunha? Lógico que pode conversar com testemunha. Lógico que pode. Pode instruir uma testemunha? Jamais. Sim. Jamais. Você pode mandar uma testemunha mentir? Jamais. Né? Você pode instruir a testemunha? Até pode. Olha, o senhor tem que chegar lá, o juiz é aquele que vai sentar, ou a juíza é aquela que vai sentar ali, vai ter que falar para a doutora, chama de doutora, né? Só responde quando perguntar, responde a verdade, né? Não enrola muito. Né? Quando o senhor começou a trabalhar lá, não vai falar, então, eu estava na casa da minha tia, quando alguém, o primo, falou. Não. Quando o senhor começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar lá no mês tal. É porque deixar algumas testemunhas enrolam, divagam muito, né? Então, esse tipo de orientação é perfeito, compete ao advogado. Não vá de chapéu na audiência, não vá mascando chicletes, né? Fecha o botão da camisa. Exato, né? Tem aí, é um ato solene, é um ato de direito das pessoas que está sendo discutido, não é?
Lógico, não tem cabimento aquele negócio, não deixar prestar depoimento porque está de chinelo, porque está de macacão. Isso é bobagem, isso daí jamais, né? Isso não, nunca. Agora, o advogado deve orientar, na medida do possível, trazer isso para a razoabilidade, né? Essas questões do dia a dia. E saber, ele precisa saber, o testemunha. Ó, o senhor conhece trabalhou lá? Quando o senhor entrou? Quando o senhor saiu? Como que era a situação? Conhece o autor aqui do processo? Sim. O que ele fazia lá? Sabe dessa situação? Sabe o horário que ele trabalhava? Não, batia cartão, não. Ué, teve briga lá? Quando teve? Como é que foi essa briga? O senhor me conta? O senhor estava lá? O senhor viu? Presenciou? Mas de onde o senhor estava? Dava para ver? E tal. O advogado tem que saber. Como que ele vai saber? Sem perguntar? Não, ele tem que falar, ele tem que conversar, né? Agora, o que eu normalmente sugiro é que o advogado, se ele fizer essa entrevista, como eu já fiz algumas, né, por videoconferência, eu gravo, eu deixo uns tempos guardados, né, para evitar qualquer coisa de falar de que o advogado instruiu a testemunha e tal, né? Não, você tem que saber, até para você falar para o seu cliente, ó, essa testemunha eu não vou rolar, não. Tá ruim demais. E tem umas coisas assim, né? Eu não posso me comunicar com a testemunha. Aí o juiz fala assim, doutor, escolhe a melhor. Não Pois sei, é. não falei com ela. Exatamente, exatamente. Né? E falta, às vezes, essa compreensão por juiz, sabe? Alguns juízes que não advogaram, né? Aí eles podem, às vezes, não ter essa compreensão dessa necessidade, né? De conduzir o processo. O processo é um tratamento estratégico, né? Você tem que dar um tratamento estratégico, compreender os pontos em discussão, compreender o ônus da prova, e a partir daí você estabelecer uma estratégia de defesa do interesse do seu cliente. Não é? Às vezes, para o interesse do seu cliente, não é importante, não é bom ouvir tal testemunha. Para tal é importante. E aí você tem que conversar, você tem que ver documentos, você tem que ver provas, você tem que conversar com eu acho até o contrário, doutor, que o advogado que chega para a audiência fala bem assim: doutor, eu estou aqui para o ato. Eu estou aqui com a listinha, só preciso perguntar umas coisas, eu não sei nada do processo. Para mim, com todo o respeito, faz uma péssima advocacia. Né? Eu acho que assim, a gente jamais, em hipótese nenhuma, pode permitir que o advogado se reduza a isso. Porque isso vai reduzir a atividade do advogado. Né? Chegar lá, eu vim para a audiência. Então eu chegava, por exemplo, na audiência inicial, chegava lá o advogado, não, eu só vim para essa audiência. Tá, nessa audiência, doutor, nós vamos decidir quais as provas que nós vamos produzir na instrução. Qual prova vamos produzir pela empresa? Não sei, eu vim para esse ato. Então o senhor não tem prova a produzir? Não, eu quero produzir prova. Que prova o senhor quer produzir? Testemunha. O que o senhor quer provar com a prova testemunhal? Perfeito. Não sabe. Se o senhor não sabe para que o senhor quer a prova testemunhal, por que o senhor pede a prova testemunhal? Não é? Não existe isso do advogado chegar para o ato. Não é? Até se acontecer de última hora, ele tem que, no mínimo, ler ali as alegações da defesa ou da inicial para saber ali o que está sendo, né, objeto de contradição, conversar um pouquinho antes. Ou se ele está de supetão, de última hora, porque o outro advogado teve um mal súbito, aí ele entra na audiência e fala: excelência, eu estou aqui para substituir um colega que teve um mal súbito, um problema, então eu vou pedir o adiamento, né? Ou eu vou pedir que eu me manifeste em 5 dias, porque realmente não sei. Agora, a situação é diferente, ele foi contratado para um ato, ele chega lá e ele não sabe nada do processo, acho que aí é o descumprimento da sua obrigação, né? Eu até escrevi isso. Eu tenho um artigo publicado sobre a necessidade do advogado conversar com a testemunha. Ele precisa para estabelecer, inclusive, estratégia, né, processual. Perfeito. Só me permite fazer 2 perguntas, a gente finaliza? Já extrapolei em 10 minutos. Eu que peço desculpa, acho que eu me prolonguei demais no início. Nossa, pelo que eu tentei colocar aqui para perguntar, tem umas 4 horas de live. Mas vamos lá, vamos em frente. Fazer mais 2. Uma recente, uma decisão de hoje, se eu não me engano, do STF, que decidiu que para a demissão em massa seria obrigatória a negociação com o sindicato.
mas me parece que é obrigatória a negociação, se eu entendi bem, eu olhei rapidamente, até no final do dia, é obrigatória a negociação com o sindicato, mas não é obrigatória a autorização do sindicato. É isso, né? Não sei se o senhor chegou a acompanhar isso já. Não acompanhei a decisão de hoje, não, doutor. Eu um despacho, até estou vendo aqui, ó, doutora Silvia Narra aqui, ó, um beijo grande. Estive até despachando agora à tarde um caso aí nosso em conjunto, que temos em conjunto aqui na Barra Funda, ali no fórum. O que eu posso dizer é o seguinte, sobre o tema, né, a necessidade ou não de negociação coletiva para dispensa. Não é? Eu acho que sempre tem que haver uma negociação coletiva em respeito aos trabalhadores. Você tem uma atividade social, você empresarial, qualquer atividade empresarial, ela é social, ela tem uma responsabilidade na sociedade na qual ela é inserida, ela recebe bônus por exercer uma atividade empresarial que é permitida pelo Estado. Logo, essa atividade empresarial é permitida a contratação de pessoas para aquela atividade empresarial. Ou seja, há certas concessões da sociedade para aquela atividade. E quando ela contrata pessoas, ela tem uma responsabilidade com essas pessoas. Não estou falando de objeto, não estou falando de atividade, são pessoas. Então, eu tenho responsabilidade com essas pessoas que ficarão desempregadas numa atividade coletiva, um grande coletivo, isso pode impactar determinadas comunidades. Você tem cidade que vive em torno de uma empresa, não é? Então, assim, qual é o melhor meio para causar um menor impacto social de você negociar, permitir requalificação dessas pessoas, permitir tentar ajudá-las a se recompor no mercado de trabalho, a se reestruturar, a partir para a oportunidade, a se desenvolver. E aí tem uma responsabilidade da empresa nisso. Nos outros países, lá na Inglaterra, você tem negociação coletiva sempre que você demitir acima de 10, 20 empregados, algo assim. Eu não me recordo exatamente o número, mas você tem obrigatoriedade. E é um processo. Mais que isso, quando você vai demitir um empregado, você tem que estabelecer um procedimento interno na empresa para demitir. No Reino Unido, nós estamos falando no Reino Unido, não estou falando aí de país socialista, não. Né? Estou falando no Reino Unido, né? Que é um exemplo aí das tradições, do conservadorismo. Não é? Lá, para você demitir uma pessoa dentro da sua empresa, imaginemos assim, você estabeleceu uma máquina, que agora com a máquina você não precisa tanto da mão de obra na sua atividade. Então você vai fazer um redutor de mão de obra, não é? Redundância, o nome, inclusive, desse procedimento. Então, você vai praticar esse redutor de mão de obra, você vai estabelecer entre os empregados o seguinte, olha, nós precisamos reduzir 3. Qual é o processo que nós vamos, quais são os critérios que nós vamos utilizar para escolher os 3 que nós vamos demitir? Entendeu? Coletivamente, dentro ali, é simplificado, porque é interno, né? A empresa faz ali e acaba optando. O que não é só o mais recente, não é só o mais jovem, porque isso afeta, aí coletivamente acaba sendo uma discriminação quanto ao trabalho do mais jovem na empresa. Olha só. Então, tem essa preocupação lá. Então, eles estabelecem coletivo, para que essa dispensa não seja discriminatória, para que ela não recaia sobre o mais jovem, sobre a mulher, sobre o migrante, entendeu? Então tem que ter um procedimento que elimine esses aspectos subjetivos para você escolher. E se esse trabalhador entender que ele foi discriminado, ele entra na Justiça do Trabalho, lá no Reino Unido, pleiteando a indenização por discriminação no trabalho. Ele foi objeto de redundância e aí foi discriminado por as suas características, ou porque ele tinha denunciado a empresa em outra situação e tal. Né? Então, quando é coletivo no Reino Unido, mais de 10 ou 20, eu estou em dúvida agora, não me lembro exato. Aí, esses critérios têm que ser estabelecidos num processo com o sindicato. Aí o processo é com o sindicato, não é interno mais, é com o sindicato. E aí se estabelece, se negocia e tem aí um prazo de 60 ou 90 dias para essa discussão. Também não estou bem lembrado desse prazo mais. Eu acho que
Tem um período. Então, assim, eu acho, é lógico, mas daí você não pode obrigar uma empresa que está fechando porque não tem condições a ficar com os empregados mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, né? Porque a empresa está fechando. Se ela está fechando, ela não tem condição, né, econômica. Mas aí, um pouco de razoabilidade é necessário, porque você está lidando com vidas, com pessoas que têm compromissos para o aluguel do dia seguinte. E falar simplesmente assim: ó, amanhã ninguém vem trabalhar. Nenhuma empresa séria, com responsabilidade, adota uma decisão dessa do dia para a noite. Sim. Séria, não. Então, ela está vendo os negócios, ela está vendo que está caindo, ela está vendo que está tendo dificuldade, ela está vendo que está entrando um concorrente no mercado, ela está vendo que as suas vendas caíram, ela está vendo que os seus produtos estão dando problema no mercado. E aí ela vai constatando isso. Aí ela decide fechar, ela avisa os trabalhadores a partir daquele momento. É falta de respeito com o ser humano. É a falta de empatia que a gente falava no começo da nossa conversa, Constantino. Então, assim, tem que ter um mínimo, não é? A empresa anunciar, olha, estou tendo dificuldade aqui, eu vislumbro problemas na frente, até para a classe trabalhadora, de repente, propor situações, propor alternativas, propor, né, outras circunstâncias. Agora, é lógico, se a empresa está com dificuldade, ela vai ter que demitir. Um momento ou outro, ela vai ter que demitir. Então, você não pode garantir estabilidade, porque coletiva, não pode demitir nunca coletivamente. Isso não. Mas que tem que ter um procedimento razoável, prévio, coletivo nessas demissões em massa, isso tem que ter. A dignidade, a empatia com o outro, né? E a responsabilidade social que isso acarreta. Perfeito. Bom, já extrapolei demais, preciso liberá-lo. Mas eu não sei o Supremo qual foi. Não. A não do Supremo é que eles decidiram exatamente isso. A decisão de hoje é que a demissão em massa precisa ser precedida de negociação com o sindicato obrigatoriamente, mas eles fazem um parênteses de que isso não depende de autorização do sindicato. O sindicato não poderia se opor, mas obrigatoriamente teria que haver essa negociação. Uhum. Certo, ótimo. Obrigado. Ó, eu tô vendo aqui, ó, eu não consigo mexer aqui no meu para ver quem mais está aqui. Mas, ó, eu tô Quer que vendo eu aqui. mexa? Eu mexo. Ó. O doutor Gabriel está aqui. O Gabriel, que ele faz comigo os barbudos. Ó, qualquer dia a gente vai chamar você para você preencher o requisito, né? Será um prazer. Os barbudos decifrando direito, né? Aí a gente faz um bate-papo bastante agradável, tal como o de hoje aqui. E eu já vi aqui. Muita gente aqui passou. Alguns outros juízes passaram, também não me lembro agora. O Lauro passou, o Lauro Campos, passaram várias pessoas. Passaram os meus dois vice-presidentes da comissão me prestigiando, o Fábio Godoy e a Daniela Coloca. Gente boa. Tá. Tem uma tal de Purelo aí, alguma tipo ela, nome? Ela me prestigia sempre. Minha querida esposa. Sim. Te amo. Bom, queria lhe agradecer imensamente, demais. Foi um bate-papo interessantíssimo. Eu acho que mais importante do que o conteúdo foi a forma como foi colocado, a forma como o senhor coloca, a clareza. A gente tem muita... A Patrícia, por exemplo, minha esposa que assiste sempre, ela não é advogada, ela é psicóloga. E eu, por várias vezes eu vi ela comentando, nossa, que clareza, tal. Eu acho que é isso. Queria lhe parabenizar por isso, parabenizá-lo pelo juiz que foi ao longo da sua carreira na magistratura. E, como eu disse ao longo da live, não sou eu que estou dizendo isso. Aquele seu convívio no TST é que diz isso, que reforça isso. Então, queria lhe parabenizar por isso, e principalmente pela coisa que eu consegui perceber, e todos perceberam, do ser humano, da humanidade, do respeito com o próximo, de não se valer da condição de juiz para passar por cima de ninguém, de mesmo na qualidade de frequentador de um bom restaurante, de respeitar o garçom. São essas pequenas atitudes que vão fazer o nosso mundo melhor. E aí que a gente tenha muitos e muitos juízes como o senhor foi, que a gente tenha muitos advogados como o senhor é, e que a gente tenha muito ser humano assim. Parabéns
Fica o meu agradecimento, o meu abraço. Semana que vem tem mais. Eu queria lhe passar suas palavras finais. Agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço muito. Só existe o programa Direito em Pauta e a gente está na edição 96, pelos convidados que me dão essa oportunidade, como o doutor José Lúcio Munhoz fez. Sei que a agenda dele é corrida, abriu um espaço, não reclamou do tempo, passamos 20 minutos, já peço desculpas. E por vocês que estão aqui me assistindo sempre, me prestigiando. Muito obrigado de coração. Fica sempre a minha gratidão. A palavra é sua. Volte quando quiser. Se quiserem me convidar lá pro... Como é Barbudos? Não, me esqueci agora. Os Barbudos. Vai ser um prazer, é claro que sim. Não, a prosa contigo é sempre boa, né? Eu acompanhei algumas lives suas, né? Entrei, já dei oi ali. É sempre assim, sempre visando o melhor, né? A gente sempre visa o melhor, diluir essa informação, os conhecimentos, né? Quando a gente ouve alguém, a gente sempre acaba refletindo, nem que seja para a gente firmar mais ainda as nossas convicções, né? Contrárias àquilo. Às vezes até para isso serve, né? Uma prosa sobre o direito. Mas, antes de tudo, como eu já antecipei, né? O sorriso largo aí, da gentileza, do acolhimento, né? Quando a gente acolhe, a gente desarma também, né? Então é nesse sentido que, por isso que o Constantino é hábil, ele sempre tira mais dos entrevistados, aí, dos que participam, graças a essa empatia que ele tem também. Então, um beijo grande para todos que nos assistiram, obrigado pelo carinho, pela gentileza, e fiquem com Deus, tá bom? Amém. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigado.